E aí pessoal, beleza? Hoje a gente está dando início à nossa terceira videoaula, né, e queremos dar uma revisada sobre o conceito de intensidade. Entendendo que a intensidade é um parâmetro subjetivo, qualitativo, mas que a gente pode tentar compreender, né, por meio de alguns critérios, por meio de alguns parâmetros, né, o que vem a ser a intensidade e como quantificá-la de forma relativa. Tá bom? Então vamos lá. Bom, a intensidade, né, a gente tem que ter cuidado na hora que for afirmar, tal exercício é fácil, tal exercício está leve, né? Lembrando sempre que o que a gente deve considerar é a percepção de quem está realizando um movimento. Então, o conceito de leve, moderado, intenso, né, é bastante subjetivo. Tá? Então, para algumas pessoas, esse movimento pode ser leve. Para pessoas que têm limitação, né, de flexibilidade, de repente, esse exercício, né, aparentemente simples, pode ser, né, intenso ou mais difícil. Tá? Esse, para um iniciante, né, pode ser difícil, já para uma pessoa treinada, pode ser fácil. Com isso, a gente percebe o quanto o conceito de intensidade, ele é subjetivo, ele é relativo. Bom, mas como eu tinha dito, existem, né, alguns critérios que a gente pode adotar em nossa prática para tentar identificar. Beleza? Tá. E um dos quais, né, envolve, né, exercícios de predominância aeróbica e exercícios também contra-resistivos. E um desses, né, é o que é o sugerido, é o Position Stand, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, em que ele utiliza diferentes parâmetros, né, os quais a gente pode visualizar aqui. Beleza? Tá. Muito cuidado, né, muito cuidado quando você vier, né, a optar por escolher um desses parâmetros. Por quê? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que observar, tá certo? No que diz respeito à intensidade, né? Então, aqui nós temos frequência, né, percentual da frequência cardíaca de reserva ou percentual do VO2 de reserva. Então, diante disso, a gente percebe que os percentuais eles são diferentes. Então, o que é que isso quer dizer? Né? Se porventura eu vier utilizar, né, vamos supor que eu queira trabalhar com intensidade moderada. Tá? Então, eu percebo claramente que para intensidade moderada, caso eu venha adotar o percentual da frequência cardíaca de reserva, a faixa de variação gira em torno de 40% a 59%. Ok, mas eu não quero utilizar, né, a frequência, o percentual da frequência cardíaca de reserva. Recapitulando, a frequência cardíaca de reserva é aquela em que você considera a frequência cardíaca de repouso. Alguns conhecem pelo método de reserva ou pelo método de Carfone, tá certo? Então, à medida que o indivíduo cronicamente vai tendo ajustes fisiológicos, um dos clássicos ajustes fisiológicos em função da predominância do exercício aeróbio é a redução da frequência cardíaca de repouso. Então, com isso, consegue-se ajustar. É claro que esses métodos, todos eles que vocês estão vendo aí nessa tabela proposta, têm suas limitações, não é? Mas são eles ainda altamente utilizados. E com bastante cautela, né, eles vão sim direcionar você para uma boa prescrição. Então, lá, escolhemos moderado. Então, se porventura eu quiser colocar uma intensidade moderada para esse indivíduo, eu devo trabalhar entre 40% a 59% da frequência cardíaca de reserva. Não, eu não quero utilizar, né, eu não vou considerar a frequência cardíaca de repouso. Logo, eu vou usar o método absoluto, né, que é o percentual da frequência cardíaca máxima. Então, se porventura, né, eu vier utilizar esse percentual, né, ele já vai girar em torno de 64% a 76% da frequência cardíaca máxima. Então, muito cuidado, né, para, na hora da prescrição,
você não se equivocar com esses percentuais. Ou seja, eu vou trabalhar moderado, né, eu pretendo trabalhar na intensidade moderada, mas eu venho a optar de repente pela frequência cardíaca máxima. Então, se eu for pensar nesse sentido, eu vou dar estímulos não coerentes. Então, primeira dica, muita atenção, tá? Em relação à sugestão das faixas percentuais, considerando a frequência cardíaca de reserva ou simplesmente o percentual da frequência cardíaca máxima. Tá bom, pessoal? A mesma lógica é quando nós vamos trabalhar com um VO2 de reserva, é aquele que você vai descontar um MET ao final, tá bom? Ou percentual do VO2 máximo, certo? Então parece pouca coisa, não é? Mas no momento da prescrição, essa pouca coisa que alguns julgam, né, pode causar diferenças relativamente, né? Então, outro parâmetro interessante, né, é a percepção subjetiva de esforço, né, também conhecida como escala de Borg. Lembrando, né, no caso aqui, é o índice que vai de 6 a 20. Então, você observa que você pode utilizar também a percepção subjetiva de esforço com esse objetivo. Aqui eu faço um comentário, uma ressalva. E qual é a ressalva? Né? Muitas pessoas acabam se equivocando no momento da utilização ou da aplicação da PSE. Primeira coisa que você tem que fazer é uma boa ancoragem. O que é uma boa ancoragem? É você, de fato, verificar se o teu aluno, se o teu atleta, ele está sabendo identificar, né, realmente como está aquela intensidade. Então, a dica é, ao invés de você mostrar simplesmente os valores numéricos, mostra primeiro a descrição da intensidade. Muito leve, né, como está aqui, moderadamente leve, alguma coisa pesada. Então, depois de você apresentar a parte descritiva, é que você vai apresentá-lo, né, a numeração. Para que isso? Para ver se de fato o que ele diz por meio, né, das frases está batendo com a numeração. Se tiver diferente, né, um exemplo, você utilizou a parte descritiva, então ele colocou moderadamente, não é, leve, alguma coisa pesada, tá, digamos assim. Mas ele vai te diz, teoricamente era para estar entre 12 e 13, ele vai te diz, está com 9, então ele não está sabendo, né, ainda perceber. Então essa ancoragem inicial é fundamental. Tranquilo, galera? Bom, existem outros parâmetros, né, que aí você vai considerar o MET, que é o equivalente metabólico, tá? Tem a questão do MET absoluto e, obviamente, né, ao percentual de um RM. Claro, a gente sabe, um RM é muito criticado, porque é um teste de carga máxima. Isso são critérios, cabe a você, né, optar por adotar faixa de repetição, escala de Omni-Res ou percentual, tá certo? Então, essa tabela, né, é uma proposição, é simplesmente para direcionar melhor você em relação à prescrição no que diz respeito à intensidade. Tá? Bom, e dando uma ênfase inicial no que diz respeito ao aspecto do exercício predominância aeróbia, né, embora seja amplamente criticado no cenário atual, né, a frequência cardíaca vem passando por algumas diferentes evoluções no que diz respeito aos estudos. Então tem o clássico, que já foi falado a vocês, que é o Carbonen, que considera, né, a frequência cardíaca de repouso, e aí, né, tem a frequência cardíaca de reserva. Caso vocês não estejam lembrados, né, deixa aí nos comentários, dá umas sugestões, que no próximo encontro eu faça as continhas com vocês numa boa, joia? E aí foi passando até a clássica, né, que é bastante utilizado, Tanaka, ok? E um estudo bem interessante do Robert Roberts, né, que trouxe à tona a famosa 220 menos a idade, né, um paper de 2002, mas que realmente
de onde surgiu essa fórmula 220 menos a idade. Aí simplesmente descobriu-se que ela não tem origem, né? Tem uma fórmula bem interessante, a do UTT, que ela preconiza, né, que você consegue estimar, tá, o seu VO2 relativo por meio, né, da sua frequência cardíaca máxima e a sua frequência cardíaca de reserva. Então é bem interessante isso aí, ok? Bom, então foi que nós vimos, né, nessa breve exposição, que a intensidade, né, é um parâmetro um tanto quanto qualitativo, subjetivo, né, que às vezes nós prescrevemos uma sessão de treinamento, seja ele de força ou de predominância aeróbia, dentro da intensidade, e de repente, né, o aluno, o atleta, ele percebe de uma forma diferente, pode ser tanto subestimando ou superestimando, sentindo-se muito mais cansado, por isso que é uma variável qualitativa, e aí a gente vai discutir em outro momento que entra o aspecto, né, da quantificação da carga por meio da PSE, que a intensidade é um parâmetro qualitativo, e obviamente apresentamos algumas propostas e variáveis para quantificar, né, essa intensidade, seja pelo método da frequência cardíaca máxima, o percentual da frequência cardíaca de reserva, VO2 máximo, VO2 também de reserva. Quando se vai trabalhar com treinamento de força, temos a escala de Omni-Reis, temos o percentual de um RM. Então, na verdade, existem diferentes métodos. Lembrando, né, todos eles apresentam suas limitações, certo? Mas, usados com cuidado, usados de forma adequada, vão direcionar, vão te informar muito bem como está sendo a percepção daquele usuário, daquele aluno, daquele atleta, em relação às cargas que você está colocando para ele realizar. Tá bom, gente? Então ficamos por aqui e fica a dica. Vamos calcular. Pega aí seu namorado, sua namorada, seu tio, seu pai, né? Pega lá, vou calcular pela frequência cardíaca de reserva percentual, né? Qual a tua idade, né? Estima a frequência cardíaca máxima. Pode usar Tanaka? Pode, né? Usa a clássica Tanaka, daí você vai ter, né, os valores, e aí você vai lá na tabelinha que a gente mostrou. Vamos trabalhar moderado, intenso, leve. E cada vez mais você praticando, né, as continhas vão ficando mais fáceis. Tá bom, gente? Então agradeço aí a participação, tá joia? E até a próxima. Valeu!